Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia. Eu sou Priscila Dória, jornalista do Jornal à Tarde. E a gente está aqui para apresentar a sessão, desse nosso grande programa, Redação Sedoc à Tarde, a gente chama de REC. E o assunto aqui dessa sessão é cybercultura. Então a gente vai falar de tudo, tanto de cultura digital, como também de cultura analógica. Então o assunto é série, websérie, filme, livro, o que aparecer. Tudo. Single. Aplicativos. Tudo. Que chegam para dar conta disso tudo. Exatamente. Desse universo, tá? Então, para começar, Priscila, vamos falar do que estava sendo muito aguardado, que era o lançamento de 2 megaproduções. Sim. Uma, Os Anéis do Poder, da plataforma Amazon Prime, e a outra, Casa dos Dragões, da HBO. O problema é, Casa dos Dragões, a gente volta depois. O assunto aqui é Os Anéis do Poder, porque foi um investimento estrondoso, mas parece que flopou. Flopou ou não flopou? O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo com Os Anéis do Poder? Então, a partir da opinião da crítica especializada, né, a série tá ok, tá linda, maravilhosa. O problema tem sido os fãs, principalmente os fãs bairristas, se é que a gente pode chamar assim, da Terra-média. O caso é o seguinte, no Rotten Tomatoes, a crítica especializada colocou a série, aprovou 89%. Já, 89%. Já os fãs, um pouco mais de 30%. Isso está acontecendo por que, você me pergunta? Gente, a maior crítica que você vê nos comentários, as pessoas falando é o seguinte: não existe elfo negro. Não existe elfo latino, que é um dos protagonistas, assim, antagonistas da série, é justamente um elfo, um ator que é da Costa Rica. Tem anã negra. E o protagonismo maior, que é a Galadriel, que é a mulher, né, uma elfa, e as pessoas estão detonando, falando, não, isso não respeita a série, isso não respeita a memória de Tolkien, ele não tá aqui para defender nem dizer nada. O problema é, como você mesmo falou, é um mundo fantástico. Pois é. Elfos não existem, até onde a gente sabe, elfos não existem, então eles poderiam ser verde que não teria problema algum. Então, e vamos convencionar que Tolkien não entra em questão étnica. Exatamente. Ele apenas descreve como os elfos são. Por exemplo, quando O Senhor dos Anéis veio para o cinema, a minha grande pergunta é como é que vai traduzir, como é que Peter Jackson vai traduzir os elfos, porque na verdade o que mais interessa nos elfos é o brilho que eles têm. Sim. Eles têm um brilho, sim, além da conta, na pele, né? Sim, sim. Por exemplo, o efeito de Crepúsculo era horrível. Para dar aquele efeito diamante, traumatizante. Né, da pele diamante dos vampiros. Sim. Então, na verdade, a gente percebe, né, de certa forma, né, é muito duas questões. Né? A primeira, essa questão da persistência do racismo. Sim. Então, que se aplica até aos seres de fantasia. Tá tendo também com a Pequena Sereia, depois a gente pode voltar a falar. Sim. Gente, sereias não existem. Autores partem do que são experiências. Sim. Deles, né? E uma coisa, apesar que esse é também um assunto que a gente pode vir a trazer depois, é que assim, Tolkien não está aqui para dizer que sim ou que não. Então os fãs tomam muito à frente. Sim. E, infelizmente, é uma vantagem o autor estar vivo. Sim. Porque o mesmo problema aconteceu com Sandman. Sim. É exatamente o mesmo problema. Mas Neil Gaiman está aqui para defender, não, pode ter sim, a morte pode ser negra. E não tem problema algum, porque estamos no século XXI. Então, a luta para Anéis do Poder flopar ou não está sendo essa. A crítica está amando. Mas você não acha que esse advento das redes digitais também ajudam nisso? Sim. Porque se tem voz, se tem tribuna para falar, por exemplo, no Twitter, a confusão é toda no Twitter. Por exemplo, quando Entrevista com o Vampiro foi lançado, o diretor, ele dizia, por exemplo, não quero mais. E olha que tinha a continuação. O Vampiro Lestat é muito interessante. A Rainha dos Condenados é muito interessante. Teve outra versão, mas não foi com ele. Sim. Da Rainha dos Condenados. E ele dizia o seguinte, eu não quero mais fazer por causa dos fãs de Anne Rice. Não quero mais nunca. E Anne Rice estava. Sim. Ela faleceu esse ano, né? Infelizmente. Adorava o livro de Anne Rice. Então, assim, mas ela estava aqui viva. E não tem defesa. Nem ela conseguia. Nem ela consegue. Então as pessoas implicaram, por exemplo, porque Tom Cruise, eles achavam que Tom Cruise era baixo para fazer Lestat. É isso, fãs, eles ajudam muito pelo incentivo, né? Por eles existirem, as grandes empresas, eles, não, vamos investir, vai ter gente para assistir, vai ter gente para gostar, mas eles prejudicam muito nessa parte em alguns aspectos, justamente por isso. Porque é preciso entender que é uma adaptação e que quando foi escrito
Senhor dos Anéis, Sandman, os livros, as obras de Anne Rice eram outro tempo, entende? A gente tem que trazer essas histórias, de certa forma, o máximo que a gente pode, e isso se baseia basicamente no elenco, para o século XXI. E isso em nada, que essa é a parte mais triste disso tudo, em nada interfere na história. Pois é, dizer também um pouco, né, Os Seus Anéis dos anos 40, não é isso? Sim. Essa saga toda, né, todos os livros. Mas é interessante, por exemplo, Shonda Rhimes tem feito muito bem isso em Bridgerton. Exatamente. E com uma maestria, porque tem polêmica, mas foi um detalhe, né? Ela consegue navegar tranquilamente, então às vezes também vai do enredo, porque... Vou confessar, desculpem os fãs, tá? Até agora estou assistindo por obrigação, porque eu sou fã do universo Tolkien, mas tá meio arrastadinho aquela narrativa. Tá arrastado. E muita gente... E aí é outro argumento, né, que as pessoas vão começar a usar, porque não consultaram o diretor de Seus Anéis, barraram, não, ok, você fez, mas pra mim tá ótimo. Peter Jackson, no caso. Peter Jackson eles não quiseram, eles chamaram, ele se ofereceu, na verdade, pra ser um consultor pra série. E a produção da Amazon não aceitou. Então, aquela questão é de você separar as coisas. Ver que encaixa. É uma luta de titãs no sentido de... São fãs que tem aquela história, Apego aquela paixão, história, aquele então. apego. Imaginaram coisas sobre a história. Exatamente. Né? E tem aquela coisa do... O tempo que nós estamos e você perceber que aquilo não interfere de forma alguma. E, inclusive, não é mais uma brincadeira, não é mais uma coisa assim que a gente tem que deixar pra lá. A gente tem que discutir isso, sim. Tem que discutir e é importante para as pessoas que assistem. Quando a gente pode voltar isso a falar num outro programa, mas a emoção de crianças ao verem o trailer da Pequena Sereia. Sim, porque negras, eu sou uma pessoa negra e eu consumo Tolkien. Latinos consumem Tolkien, mulheres consumem Tolkien, né? Então, isso se vê nessas produções, né? Exatamente. Se reconhecer, Se reconhecer. E quanto isso é importante, às vezes a gente não percebe isso até acontecer. Então, a coisa que eu deixo, uma mensagem final, um questionamento para vocês, é pensarem, quando assistir a série, nisso. Se vale a pena flopar uma série, porque, como você falou, é uma atitude que vem muito das mídias. É as pessoas falando muito mal no Twitter, vamos dar dislike em vídeo, vamos abaixar nota em várias Essa cultura redes, do cancelamento que não é boa coisa. que não funciona, que funciona, mas assim, não é bom. Em alguns sentidos, geralmente não funciona. Sempre funciona de uma forma muito equivocada. Né? Exatamente. No que a gente devia cancelar, a gente não cancela. Exatamente. E é tanto que já está confirmada a segunda temporada de Anéis do Poder. A série nem terminou de ser publicada, por assim dizer, na Amazon, mas já confirmaram a segunda temporada. Então, assim, vale a pena flopar essa série, você fazer parte disso? Talvez não. Ok. Muito obrigada, Priscila. Obrigada. E a gente volta aí comentando outras produções.